Glória a Deus, aleluia, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor, amém, queridos? Que glória, que bênção, né? Nós podemos louvar a Deus com alegria, né? Com alegria no nosso coração, sabendo que Deus, né, recebe o nosso humilde louvor, amém, queridos? Nosso humilde louvor. Quando eu estava vindo para cá, eu estava pensando, meu Deus, né? Só sei que eu não sei nada, nós não sabemos nada, e Deus tem sido tão bom, né, para com a nossa vida, nos dando essa linda oportunidade, né, no dia de hoje, de louvar e de bendizer o nome dele, amém, queridos? Deus abençoe a sua vida, você, né, que pôde vir, né, nessa noite. Muitos não podem vir, mas nós estamos orando por cada um deles. Obrigado, irmão Anderson, viu? Deus abençoe a sua vida. Os irmãos que eu já não vi há algum tempo, né, Deus abençoe, viu? Prazer, Deus abençoe a vida de vocês. Nós vamos estudar a Bíblia hoje em Samuel capítulo 5, tá? Como os irmãos bem sabem, né? Nosso estudo é da Bíblia capítulo por capítulo. Então, hoje nós vamos estudar o capítulo 5 de 1 Samuel, que são apenas 12 versículos, e vai trazer este assunto, a arca entre os filisteus, tá? A arca de Deus foi tirada do povo de Israel no capítulo anterior, quando eles venceram, né, o povo de Israel. Eles roubaram a arca e levaram a arca com eles. Então, o que nós vamos ver agora, a partir desse capítulo 5, 6 e 7, é a arca de Deus passando por uma peregrinação, passando de cidade em cidade, e nós vamos aí, em cada estudo, ver o que vai acontecer com as cidades, né, que pegarem a arca. Diz assim, então, 1 Samuel 5. Depois que os filisteus tomaram a arca de Deus, levaram-na de Ebenezer a Asdod. Então os filisteus carregaram a arca de Deus, a colocaram na casa de Dagom, perto da sua estátua. Levantando-se, porém, de madrugada, os habitantes de Asdod, no dia seguinte, lá estava Dagom, caído com o rosto em terra, diante da arca do Senhor. Pegaram Dagom e tornaram a pô-lo no seu lugar. No dia seguinte, levantando-se de madrugada, Dagom estava caído com o rosto em terra, diante da arca do Senhor. A cabeça de Dagom e ambas as suas mãos estavam cortadas sobre o limiar. Somente Dagom ficara, o tronco ficara de Dagom, pelo que os sacerdotes de Dagom e todos os que entraram em seu templo, que está em Asdod, não pisam na soleira até o dia de hoje. A mão do Senhor, porém, pesou contra os de Asdod e os assolou e os feriu com tumores a Asdod e ao seu território. Vendo os homens de Asdod que assim era, disseram: não fique conosco a arca de Deus, a arca do Deus de Israel, porque a sua mão é pesada sobre nós e sobre Dagom, nosso Deus. Assim, enviaram mensageiros, congregaram a si todos os líderes dos filisteus e perguntaram: que faremos da arca do Deus de Israel? Responderam: seja levada para Gate. E levaram para lá a arca do Deus de Israel. Desde que a levaram para lá, a mão do Senhor veio contra aquela cidade com grande terror, feriu os homens que ali viviam, desde o pequeno até o grande, e nasceram-lhe tumores. Então enviaram a arca de Deus a Ecrom. Chegando lá a arca de Deus, os de Ecrom exclamaram: transportaram para nós a arca de Deus, do Deus de Israel, para nos matar e a nosso povo. Então enviaram mensageiros, congregaram a todos os líderes dos filisteus e disseram: enviai daqui a arca de Deus, do Deus de Israel, volte ela para o seu lugar, para que não nos mate nem a nosso povo. Pois havia terror de morte em toda a cidade, e a mão de Deus muito se agravava sobre ela. Os homens que não morriam eram feridos com tumores, e o clamor da cidade subiu ao céu. Obrigado, Deus, mais uma vez nós oramos a Ti neste dia, agradecido pelo privilégio, Deus, de nos congregarmos neste lugar. Obrigado pela presença do Teu Espírito Santo, obrigado pelos hinos de louvores que nós cantamos ao Teu nome, obrigado pela leitura da Tua santa e gloriosa palavra. Agora pedimos a Ti que o Teu Espírito Santo nos ajude a meditar na gloriosa palavra do Senhor. Obrigado mais uma vez, nós Te agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Aleluia. Pode sentar, queridos. Então, irmãos, seguindo o nosso estudo,
Eu já dei para os irmãos aí uma préviazinha, né, que no capítulo anterior, capítulo 4, os filisteus venceram o povo de Israel, e nesta vitória que eles tiveram, eles mataram muitos homens, mataram 4.000 homens de início na primeira luta, e na segunda luta, diz o versículo 10 do capítulo 3, que morreram de Israel 30.000 homens de infantaria. Então, em duas lutas que foram seguidas, o povo de Israel perdeu 34.000 homens, e o povo de Israel se gabava que só de ter a arca com eles, eles iam ser vitoriosos. Muito pelo contrário, eles perderam a batalha mesmo com a arca de Deus estando com eles. E enquanto a arca estava com eles na batalha, aconteceu o pior desastre, porque aí os vitoriosos, que foram os filisteus, roubaram a arca deles, aproveitando que a arca estava lá na guerra, roubaram a arca. Então, queridos, nós estamos aqui tratando de um assunto muito sério com a igreja desde então, desde o capítulo anterior, é que a presença de Deus, irmãos, não é um amuleto na vida da gente, né? Israel pensou que se levasse a arca, que era a arca de Deus, né? Tanto que o texto que nós lemos chama de arca de Deus, era a arca de Deus, é aquela que simbolizava a presença de Deus. Então era o santo dos santos, era o objeto mais santo que Israel tinha. Então Israel tinha aquele objeto que era a arca, e eles acreditavam que só por estar ali a arca, que era muito santa, os irmãos vão ver lá na frente, que só os levitas e os sacerdotes, irmãos, é que podiam tocar na arca, quem tocasse morria. Então era uma coisa muito séria, e então eles pensavam, vamos colocar essa arca, vamos trazer a arca de Deus para a batalha, que Deus vai nos dar a vitória, e muito pelo contrário, perderam, morreu 4.000 homens, depois morreram 30.000 homens. Então nós estamos tratando com a igreja, esse diz que a presença de Deus não é amuleto na nossa vida, tá? Não é um amuleto. Deus não funciona assim, queridos. Não adianta você clamar pelo nome de Deus, mas você não ter obediência a Deus. Deus não trabalha a favor da pessoa desobediente, Ele trabalha a favor daqueles que o amam, daqueles que buscam a Ele e que andam em obediência. Então, nós estamos dizendo o seguinte, que Israel encarou a arca como um amuleto. Vamos levar que nós vamos ter vitória. Só que aquele amuleto não funcionou a favor deles, porque não funciona assim. Se não houver obediência, não adianta, a arca não tem, a presença daquele objeto não vale nada. Aí nós fizemos também, aqui na igreja, uma comparação, para que a gente pudesse pensar em quantos amuletos nós hoje temos dentro de casa, e a gente acha que aqueles amuletos vão funcionar a nosso favor, não é assim? Tem gente que gosta de deixar um salmo aberto em casa, pensando assim, esse salmo vai espantar espíritos malignos. É um amuleto, não é? É um amuleto. Às vezes a gente carrega um símbolo do cristianismo numa tatuagem ou num cordão. E no carro a gente coloca algum texto da Bíblia. Às vezes a gente coloca na geladeira algum texto da Bíblia e acredita, e aquilo passa a funcionar como um amuleto. A gente acha que aquilo vai causar alguma diferença. Não vai causar. Aquilo vai causar diferença se alguém olhar para aquele símbolo e aí o Espírito Santo de Deus agir e tocar nela. Mas esse livro aberto, só ele aberto, ele não tem valor nenhum. Isso aqui é um papel comum, irmãos. Um papel comum, quero dizer, papel feito pelo homem, né? Porque não é comum, ele é um papel melhorado. Claro que é, por isso que a Bíblia dura muitos anos. É um papel mais elaborado, um papel mais caro, né? Por isso que ele dura mais do que certos papéis. Mas na verdade, irmão, aberto é um livro. Sem a ação do Espírito Santo é um livro. O que muda é quando eu olho ali e o Espírito Santo de Deus age, aí muda. Tem texto da Bíblia que eu leio, parece que aquele texto saiu com vida. Por quê? O Espírito Santo de Deus agiu naquela leitura. Mas só pensar, vamos levar a Bíblia conosco que vai dar a vitória, não é assim. A palavra de Deus, na verdade, tem que estar no nosso coração e numa vida de obediência, com toda humildade. Amém, queridos? Com toda humildade. Cada um obedece a Deus de acordo com a sua força. Nós não estamos aqui para medir força, não. Amém, irmãos? Para medir quem é mais obediente, quem é menos. Mas a verdade é que Deus trabalha esse é o caminho que Deus escolhe para trabalhar, a obediência. A gente é obediente, funciona a nosso favor. Não é obediente, não funciona. É o que nós vimos aqui no capítulo anterior e nós agora vamos ver mais uma vez, tá? Mais uma vez nós vamos ver que é assim que funciona. Sabe um exemplo de que a palavra vale na boca? Lembra lá quando Jesus foi tentado? Mateus capítulo 4 narra a tentação de Jesus. Quando Jesus foi tentado, irmãos, ali, ele usou a palavra de Deus como um instrumento, como espada, para dar a ele força e vitória naquela hora. Quando o inimigo virou para ele, transforma essas pedras em pão, ele teve uma palavra, né, está escrito.
nem só de pão o homem vai viver. Está vendo? A palavra trabalha ao seu favor. Não é um amuleto, tá, irmãos? O que eu quero dizer é o seguinte: não é um amuleto. Na verdade, a gente pega às vezes objetos do cristianismo e passa a usá-los como amuleto, tá? Eu zelo muito pela Bíblia, eu guardo a minha Bíblia. Eu tinha um zelo muito grande pela Bíblia. Logo que eu aceitei Jesus aqui nessa igreja, em 86, eu tinha um zelo muito grande pela Bíblia, mas pelo papel. Eu vivia a Bíblia também do jeito que eu podia, mas eu tinha um medo de desonrar esse papel. Eu nem escrevia na minha Bíblia, até que um dia eu pensei, peraí, a Bíblia é para ser honrada, mas não assim, esse papel. Aí eu comecei a escrever nele, anotar. A minha Bíblia é toda anotada aqui mesmo, está cheia de risco de anotação, porque eu pensava que esse papel aqui, irmãos, era algo muito santo e eu tinha que zelar por ele. Aí depois eu fui ver com o irmão Barnabé, né, um dos discipuladores dessa igreja, irmão Barnabé. A Bíblia dele era, além de anotada, era cheia de papel. Não sei se os irmãos lembram a Bíblia dele. Por quê? Aí ele tinha esse entendimento também, que a Bíblia, o papel, não vale nada, é um papel comum. Mas muda tudo quando nós, então, passamos a obedecer o que está nesse papel para a nossa vida, né? Aí funciona. Israel, irmãos, precisava aprender isso. E estava aprendendo aqui então de uma maneira muito dura, muito pesada, né? Logo quando eles foram derrotados. Então, este capítulo 5, que é a continuidade do capítulo 4, e que o assunto, aliás, é a continuidade, assim como o 6 e o 7, todos eles vão narrar a peregrinação da Arca de Deus, que foi roubada, né, foi tirada de Israel. Então nós vamos ver nesse capítulo 5 o quê? O início das peregrinações da Arca de Deus. Por que o início? Porque nós vamos ver que ela vai ter aqui 3 paradinhas, tá, irmão? Ela vai parar em Asdod, em Gate, e depois ela vai parar em Ecrom, mas em Ecrom vai ser uma parada muito rápida. O que está acontecendo, irmão? Na verdade, que essa arca, no versículo vai mostrar para nós de 1 ao 6, a arca é levada para Asdod, e lá ela para, ela fica lá, a arca, aquele objeto, né, que simbolizava a presença de Deus, a presença máxima de Deus era simbolizada por aquela arca, né, que Deus havia mandado que Moisés fizesse. Então, irmãos, quando ela para em Asdod, é o centro da adoração ao Deus Dagon. Aqui está tendo essas referências dele, saiu de Ebenezer e foi para Asdod, e Asdod era o centro de adoração a Dagon, correspondia mais ou menos ao que era Baal para os cananeus. Então, de fato, era algo muito sério para a adoração daquele lugar. Tanto que aqui vai acontecer um fato: a forma que Deus escolhe então para combater a presença da arca, que simbolizava a presença de Deus, a arca de Deus dentro do templo de Dagon, eles colocaram ela dentro do templo dele, irmãos, misturando as coisas, a adoração. Aí eu quero chamar a atenção por um detalhe: misturar os objetos de adoração. A gente tem que tomar muito cuidado, irmãos, muito cuidado, muito cuidado. Eu não sei se vocês acreditam muito que Deus mostra a gente as coisas em sonhos. Vocês acreditam que Deus mostra a gente em sonho? Deus mostra. Deus mostrou Faraó, Deus mostrou José no Egito, né, muitas coisas. Deus mostrou José, o padrasto de Jesus, que está no Novo Testamento também. E agora me veio aqui algo que eu compartilhei com a minha esposa. Essa noite eu tive um sonho que não era um sonho, porque eu não sonhei. Eu escutei aquela voz, mas eu vou chamar de um sonho. Sabe o que essa voz falou para mim? Só isso, mais nada. Eu estou trazendo isso aqui, irmãos, porque nem imaginava que hoje nós íamos estudar isso e tinha alguma relação com o que me aconteceu essa noite. Vocês estão vendo aqui que eles trouxeram a arca de Deus, colocaram junto com a imagem do Deus Dagon. E eu falei, cuidado com a mistura de objetos de adoração. A arca era a imagem, representava a presença de Deus. Dagon era o Deus deles, misturou as coisas. Olha o que eu ouvi essa noite. Ouvi, e eu acordei, e parecia um sonho, mas não tinha nada de imagem no sonho. Que a Globo, em cada uma das músicas que ela faz, você sabe aquelas músicas de abertura da Globo? Globo, a gente se vê por aí. Quem mais tem? Tem mais alguma? Eu não lembro agora, mas essas vinhetazinhas da Globo, sabe o que a voz falou comigo? Essa voz falou comigo, em cada uma das músicas, dessas músicas que a Globo faz, tem tambores, tem atabaque tocados para diabo. Eu estou arrepiado aqui agora, que eu não lembro, Nasceu, que eu te falei? Achei incrível. O que Deus tinha que me falar isso? Eu não vejo o Globo há muito tempo. Há muitos anos, desde 96, eu levantei conta e falei para vocês mesmo. Já falei até algumas besteiras, que Deus me perdoe, eu já falei.
falei desde 96, falei, essa Globo é Satanás puro, e hoje todo mundo está vendo, né? Todo mundo está percebendo, e essa voz falou comigo desse jeito, e eu ainda falei para a Silvia, que pena, Silvia, nós não assistimos mais, mas eu sei que os meus irmãozinhos da igreja não têm ainda essa visão, Deus não mostrou para eles, e isso hoje nós estamos tocando aqui com a mistura dos objetos de adoração, irmãos, a arca de Deus e o Deus Dagon. E aí eu quero te dizer, queridos, existe um canal demoníaco no Brasil, sempre soube, mas nunca escutei isso tão claro. Por fim, mas a minha esposa falando, nem jornal nós queremos ver, já não temos vídeo de jornal. Por quê, pastor? Está na cara, já viu que o jornal é só negativo? Só negativo, 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 é ruim, é ruim. E essa voz falou comigo bem claro, em cada música que a Globo põe, que ela faz, não é aquela que os outros cantam, irmão, Roberto Carlos fulano canta, é aquelas que ela faz nessas vinhetas e outras coisas, tem atabaques tocados para Satanás. Aí eu fui lá ver o que era atabaque, eu vi o que era atabaque, é algo parecido com a conga. Querido, vê como é que o diabo é sujo? Quem diria que naquela vinheta estava ali na hora, e aí, na verdade, tem atabaque para adoração a Satanás. E aí, quando eu acordei, quando eu despertei aquela coisa, Deus falando comigo, ou seja, cada vez que nós escutamos aquilo, nós estamos adorando Satanás, e ela faz a gente adorar. E eu falei, ô Silvia, que pena, Silvia, que nós temos esse discernimento, mas muitos irmãos não têm. E vou falar com vocês, é viciante. É difícil você largar, é igual qualquer droga, é igual qualquer coisa, é terrível, mas na oração, irmãos, nós vamos ter o discernimento e Deus vai nos dar o discernimento. Então aquilo lá é o que? Te leva a adorar algo que você não quer adorar, você não quer, mas acaba adorando, é igualzinho, é viciante, é totalmente diabólico. Minha mãe teve um sonho que eu vou compartilhar com vocês sobre televisão. Minha mãe, vocês sabem que a minha mãe definhou, irmãos, para morrer. Foi definhando. Minha mãe era a única que fazia hemodiálise 4 vezes por semana, ninguém aguenta. Todo mundo fazia 3, minha mãe fazia 4. Geralmente tinha 1 hora e meia, 2, 3. A minha mãe fazia, acho que era 4 horas ou 2. Agora eu não lembro, de hemodiálise. Eu levava ela às 11 e pegava 16, às 11 e pegava... sei lá quando, eu não me lembro mais. Minha mãe fazia o limite, 4 vezes por dia. Minha mãe ia segunda, quarta, sexta e sábado. Quem já foi na hemodiálise sabe, a agulha lá era grossura de um prego. Minha mãe ia aguentando. Aí minha mãe compartilhou comigo, com a minha esposa, que ela vendo aquele sofrimento, ela orou a Deus e falou, Deus, por que o Senhor não me leva de tanto sofrimento que ela estava passando? E ela ficou tranquila. Resumindo, ela teve um sonho, e nesse sonho ela viu, né, Silvia, de tudo quanto é coisas, objetos eletrônicos e tudo tranquilo, até que ela viu uma televisão ligada, e do som dessa televisão saía coisas infernais e diabólicas, que desesperava ela. Na hora ela teve discernimento, ela era cega, não sabia olhar a hora, e ficava sozinha em casa. A televisão era a única referência que ela tinha, de hora e de tudo, ela já sabia. O programa da Ana Maria Braga começa a tal horário e termina tal. O tal. Viu, querido, como é que o diabo é? Deus mostrou para ela que aquela televisão ligada estava impedindo ela de ir para a glória. Quando ela contou aquilo, eu falei, gente, Deus está mostrou para ela a experiência dela. E o que ela fez? Perdeu a referência. Então, o pior é que a minha mãe, todo mundo conhece ela, né, Tiana? Mulher tranquila, rapaz, mulher tranquila, vivia a vidinha dela, sempre alegre. Não é mulher da bagunça, da farra, para você falar, vivia em pecado, vivia o pecado que todos pecam, mas era uma mulher normal, na média, vamos chamar assim, na questão espiritual. Querido, Deus mostrou para ela falou que, então entendi, deixa eu desligar esse negócio que tem demônio perturbando. Minha mãe não demorou muito, descansou, minha mãe dormiu, minha mãe morreu de uma maneira que eu desejaria também. Ela estava deitada lá na UTI, né? E com os aparelhos ligados, minha irmã com a cabeça no peito dela e 2 sobrinhas assim, o coração parou sem ninguém perceber. Dormiu, apagou. Então, queridos, para a gente entender, né, dentro do contexto que nós estamos lendo, que Deus não agrada quando é essa mistura de objetos de adoração. A Bíblia é muito séria quando vai falar para nós que não podeis servir a 2 senhores.
Deus é um Deus ciumento, irmãos. Eu gosto de pensar muito na palavra de Deus e pensar em Deus. Deus é um Deus totalmente diferente de qualquer outro Deus que existe. Primeiro, ele é ciumento mesmo. A palavra zelo, que a gente traduz por Deus é um Deus zeloso, na verdade a raiz da palavra vai levar para Deus ciumento. É tão ciumento, irmãos, que ele falou assim: não tereis outros deuses diante de mim. Tá? Não tereis outros deuses diante de mim. De vez em quando a gente vai... Deus é a palavra zeloso, essa zeloso que eu quis dizer, na verdade a raiz dela é ciúme. Ele falou: não quero, não tem outro Deus diante de mim, só eu, mais ninguém. Então é um Deus, de fato, a palavra que mais pega é ciúme, que esse ciúme não quer te dividir com ninguém. Eu, como psicólogo, já atendi, por exemplo, irmãos, mulheres que literalmente dividiram seus maridos com outra mulher. E estava tentando ainda manter o relacionamento. Não foi uma, nem duas, nem três, assim, várias vezes. E aí, eu vendo aquilo, comparando com Deus, Deus não faz isso, Ele não aceita. Ele falou: não quero outro Deus diante de mim. Então, o nível de ciúme, de zelo de Deus, vai além, muito além do nível do zelo e do ciúme de um ser humano, que suporta, né, e que aguenta, e vai levando aqui. Deus não vai, falou: eu não quero, é só eu, né? Manda tirar os deuses estranhos, manda Israel se limpar, tirando os deuses estranhos. Então Deus é um Deus, irmãos, totalmente absolutista. Ele quer só para Ele, nos quer só para Ele e para mais ninguém. Deus não quer que nosso coração esteja dividido. Então, quando a gente lê um texto desse, que Deus não se agrada dessa mistura, a gente tem que buscar a Deus e falar: Deus, então não quero que a minha vida e o meu coração também esteja dividido, né? Chega Jesus dizer, irmãos, assim, no Novo Testamento, nós estamos pulando lá para o Novo Testamento, né? Jesus chega a dizer: aquele que não largar pai, mãe, né, família, mulher, por amor de mim, não é digno de mim. Olha para você ver, que só para Ele acabou. Então você não pode, teu coração pode estar dividido com neto, com neta, com filho, filha, com esposo, com ninguém. Tem que ser só do Senhor. Esse é o Deus da Bíblia, né? Não é um Deus que as pessoas dizem aí. Estou falando o Deus da Bíblia. Então é uma coisa muito séria. Pastor, mas como é que é isso? A gente tem que largar então, marido, mulher, largar tudo? Quando Jesus disse que aquele que não deixar pai, mãe e tal, e família por amor de mim, Jesus não estava falando ali de divórcio. Jesus não estava falando de abandonar casa. Jesus não estava falando de envergonhar publicamente. Ele estava dizendo que o teu coração tem que ser só dele. Ah, pastor, mas eu amo demais minha mãe. Mas não pode amar mais do que o Senhor. Olha que coisa linda. Ah, eu amo demais meu esposo, minha esposa e meus filhos. Também amo. Mas Jesus está dizendo: não pode amar mais. É mais ou menos o que a gente já conversou, eu e minha esposa. Minha esposa, a gente combinou desde quando namorava: ó, nós vamos namorar, nós vamos casar. Mas meu amor pelo Senhor é antes do amor por você. Então, não vem com onda não, que eu não largo meu Senhor por você. Está vendo, querido, como é que são as coisas? É isso mais ou menos. Então, Israel aqui, irmãos, perdeu a arca, e a arca então vai para os filisteus, sai de Ebenezer e vai para os filisteus. E diz o versículo 3 que ela para em Asdod, que é o centro da adoração ao deus Dagon. E lá eles colocam ela junto com a arca, junto com Dagon. E o que acontece? Quando eles levantam no outro dia, Dagon, irmãos, estava caído com a cara no chão. E eles ficam assustados com aquilo e levantaram Dagon, diz o versículo 4. Colocaram a imagem de Dagon de pé outra vez. Aí o versículo 4 diz que no dia seguinte, quando eles levantaram de madrugada, e viram que Dagon estava caído com o rosto na terra diante da arca do Senhor. Vamos imaginar que aqui estava a arca, né? E o rei e a imagem de Dagon. Dagon estava caído com a cara na terra, a imagem dele caído, e ali aos pés da arca do Senhor, diz a palavra. E aí, quando eles observaram, eles viram que a cabeça de Dagon e ambas as mãos estavam cortadas. Algo havia acontecido durante a noite, né? Foi Deus, é claro, né, que fez. Então, primeira parada, acontece isso. Dagon parece caído, e depois caído e sem a cabeça e sem as mãos. E Deus vai e fere o povo com doenças. A minha tradução fala tumores, mas tem outra tradução que fala hemorroidas. Eu não sei se a de vocês fala aí, de alguém fala hemorroidas, né? Pois é, hemorroida, irmãos,
é coisa séria. Glória a Deus que eu não tenho esse problema, mas eu sei de pessoas que têm e todos dizem a mesma coisa. É horrível, diz que é doloroso demais. Então todos apareceram com um problema, né, com hemorroidas ou tumores, como diz a minha Bíblia. Isso foi a primeira parada. Aí quando eles viram aquilo, eles se juntaram e falaram: não vamos ficar com a arca de Deus de Israel aqui não, porque a mão do Senhor está sendo pesada sobre nós e sobre Dagon, nosso Deus. Aí eles enviam ela para outra cidade chamada Gate. Quando chega lá, irmãos, aqueles homens, todos eles daquela cidade são feridos de tumores também, tá vendo? Também, verso 8 e 9, né? E levaram para lá a arca de Deus, o verso 9 diz: desde que a levaram para lá, a mão do Senhor veio contra aquela cidade com grande terror, feriu os homens que ali viviam, desde o pequeno até o grande, e nasceram-lhe tumores, hemorroidas, outro sofrimento. E os irmãos sabem que para curar hemorroida, pelo menos a Alzita, que é da área de saúde, ela deve saber melhor do que eu, até a irmã também é da área de saúde, parece, né? Não cura de uma hora para outra não, né, irmã? Tem demora, não é? É um cuidado, dependendo da gravidade, é cirurgia, eu sei, conheço pessoas que fizeram, e fizeram isso que nunca mais teve problema. Mas não é uma coisa, irmão, sei lá, como uma febre. Eu de vez em quando que eu dou febre lá, eu tomo um analgésico, glória a Deus, do mais simples, 15 minutos, 30 depois, minha dor de cabeça passou. Não, querido, hemorroida é uma coisa que demora, tratamento, é pomadas, é mais não sei o quê, e comprimidos, até onde eu sei. Então, a gente sabe que é algo demorado. A Bíblia não relata a dor, e naquele tempo que não tinha os medicamentos que tem hoje. Imagine só. Que sofrimento. Por quê? Porque pegaram a arca de Deus, que era objeto de adoração do povo de Israel, não de adoração, mas de veneração, de respeito, né? E levaram e misturaram, levaram para uma cidade que não deveria levar, e misturaram aquela imagem com o objeto que Deus não agradava. E eu disse para você que Deus é Deus zeloso e não gosta de mistura. Às vezes a gente acaba fazendo isso com o nosso Deus também, e desagrada ao nosso Senhor. Mas seguindo, né? Seguindo então, a gente vê que agora feriu, né, aquele povo com tumores. Aí a terceira parada já é num lugar chamado Ecrom. Você vai encontrar no versículo 10, que eles então enviaram para Ecrom. O povo de Ecrom, irmãos, foi mais esperto, né? Sabendo da notícia que lá em Asdod aconteceu o que aconteceu, e que em Gate aconteceu o que aconteceu, quando chegou no povo de Ecrom, eles desesperados, eles disseram, transportaram a arca do Deus de Israel para cá, para nos matar a nós e a nosso povo. E aí então enviaram a mensageiros que congregavam, né, os líderes filisteus, e disseram para tirar a arca e levar a arca para o seu lugar. Na verdade, o lugar da arca, irmãos, era lá atrás, em Siló, onde estava armado a tenda, onde era o santuário, o lugar que Deus escolheu para que o povo fosse até lá adorar. Tinha um lugar próprio para adorar. Com essa questão do Covid, do coronavírus, irmãos, muitas pessoas acreditaram que a gente poderia adorar a Deus em casa. O que você acha? Pode ou não pode? Pode, na verdade pode e deve, mas existe sempre um lugar que Deus escolheu para o culto. Congregar, faz falta. Faz, todo mundo que é crente sério, com todo respeito por todos, todo crente que é crente sério, assiste pela internet, até mandava lá as mensagens do culto sendo abençoado, queridos, mas é isso, nós estamos lendo aqui agora. Comunhão, desenvolve, aqui a gente é diferente, irmãos, é aqui que nós acabamos de ver a arca, saiu, rodou, e eles viram, manda esse negócio para lá que é um lugar, sempre vai haver um lugar. Deus um dia me deu uma revelação, eu não gosto muito de ser confundido com essas questões de revelação, mas que ele nunca saiu desse lugar aqui, nunca, apesar de toda a dificuldade dessa igreja, ele nunca saiu daqui. Não sei se os irmãos que estão aqui lembram, não foi? Hein? Foi isso mesmo, né? Daqui do púlpito, né? Eu falando e Deus me usando para falar, e a Alzita falou que buscou a Deus em casa com relação a isso, Deus falou aqui com ela. Então nunca esqueça que eu anotei, certas coisas eu anoto. Deus me mostrou, irmãos, que ele nunca saiu deste lugar,
Ele está na tua casa, ele está na minha, ele está debaixo da ponte, ele está lá no fundo do mar, ele está lá em cima no avião, ele está em todo lugar. Que eu tiver 2 ou 3 clamando a ele, ele está. É assim que a Bíblia diz. Mas ele falou comigo, não, isso mesmo, a Alzita lembrou bem. E Deus falou, eu nunca saí deste lugar aqui, dessas paredes aqui, ó. Então, querido, isso é para você ver que vamos cultuar a Deus, se precisar outra vez, vamos outra vez. Se precisar, vamos fechar mais um tempinho, queira Deus que não, nós vamos para a internet igual a gente foi. Mas, querido, é o que nós estamos vendo. Tem um lugar que Deus escolheu para cultuar. É aqui, é naquela assembleia ali, na quadrangular, é na presbiteriana, na Maranata. Ele escolheu o lugar para ali estar presente. E a gente tem que ir para lá, tem que ir. 1 vez, 2, 3, todo dia. Eu sonho para a gente poder deixar essa porta aberta, mas aí a gente ia ter que esconder algumas coisas, né? Porque o mundo de hoje é terrível, eles não respeitam a igreja, já entraram aqui, levaram nosso equipamento de som todo. Mas eu sonho, sabe, querido? Por que eu sonho? Porque Deus já me mostrou, e aqui eu vejo pela palavra que Ele escolhe sim um lugar. Eu falo para minha esposa direto, eu não preciso de igreja para me servir a Deus, porque eu sirvo meu Deus da minha casa, em qualquer lugar que eu estiver. Mas eu não consigo ficar sem vir à casa de Deus, nunca. Só se eu estiver doente e não puder. Enquanto eu puder, eu vou para a casa do meu Deus. Alegrei-me quando me disseram, hoje vamos à casa do Senhor. O salmista se alegrava, ele falou que até a andorinha encontrou casa, fez ninho, né, no templo, no santuário do Senhor. Ô querido, vamos ser sinceros. Essa é a realidade. E o que nós estamos vendo aqui é que o povo então de Ecrón, quando viu que só aconteceu coisa ruim por onde a arca passou, eles desesperadamente, eles então gritaram, tira isso daqui, porque Deus está pesando a sua mão, volta com a arca para o lugar dela. E o lugar dela, irmãos, não era perambulando de cidade em cidade, o lugar dela era lá no santuário, lá na tenda da congregação, onde Deus tinha orientado Moisés para construir. Ainda não é o templo, aquele templo suntuoso que Davi, cá na frente, nós estamos chegando lá, né? Deus vai pôr no coração de Davi construir uma casa para a arca, um lugar definitivo, não era mais uma tenda que movia de lugar para lugar. E quando ele vai fazer, Deus não deixa que ele faça, porque ele era um homem de guerra, de luta, e matava, e Deus então levanta o filho dele, Salomão, para construir. Aí vai construir um lugar fixo, mas até então não era aquele templo suntuoso, aquela coisa bonita. E aí o que acontece então, irmãos? Desesperadamente, né, com medo, pede que envie ela de volta. Por quê? Porque os homens, o último versículo do texto mostra para nós, os homens, irmãos, que não morriam pelas feridas, né? Os homens que não morriam pelas feridas, veja bem, versículo 12, eu escrevi ali errado. Os homens que não eram feridos com tumores, eles morriam por causa do terror que Deus colocava no meio deles. Então, a gente tem que abrir o coração para o Senhor. Isso está lá no versículo 12, tá, irmãos? Olha, os homens que não morriam eram feridos com tumores, e o terror de Deus caía sobre as pessoas. Então havia ali morte e grande sofrimento. Eu volto a dizer que na minha palavra é tumores, mas na Bíblia de alguns irmãos é hemorroidas, e nós já pensamos no sofrimento que é. Então já imaginou, quem não morria por causa da ação de Deus, ali Deus furioso, porque a arca estava no lugar que não devia, quem não morria era ferido de tumores, e Deus, de certa forma, maltratando o físico daquele povo, para fazer com que o espírito deles e o espiritual deles se voltasse para a verdade, que ele não queria a arca dele misturada com outros deuses, nem lugar nenhum. Então, acabei falando algo muito sério. Deus maltratava o físico, o corpo daquelas pessoas, para que elas então abrissem seu coração e vissem. Já viu aquela frase, quem não vai por, como é que é, quando não vai, vem por mal, né? Tem uma frase assim, quem não vai por bem, vem por mal, não vai por amor, vai pela dor. Você vai ver isso ao longo da Bíblia inteira, irmãos. Bíblia inteira, né? Eu sempre costumo dizer assim, Deus tem 2 maneiras de nos ensinar. Uma é falando e a outra é agindo. E a melhor maneira de aprender é com ele falando, porque quando ele age, ele é capaz de tocar na carne. Hein? Dói demais. Tem essas 2, Deus só ensina assim, falando e agindo.
Falando é bom que ele envia os profetas, né, como a Bíblia diz, madrugando, enviando o profeta o tempo todo para falar. E ele fala com todo respeito, né? Deus fala até babar. Aí a gente não obedece, ele começa a agir. Aí ele começa a agir, né? Isso porque nós endurecemos o coração. Deus quer nos ensinar a falar, né? Como um pai que corrige o seu filho, Deus quer nos corrigir falando com a gente, dando a gente instrução, esperando que a gente não faça pirraça, né, igual a criança, mas que a gente entra na vontade dele. É assim que é a melhor maneira. Agora, a outra maneira é quando ele começa a agir. Quando ele age, o que a Bíblia diz? Agindo Deus, quem impedirá? A gente só usa esse texto para o lado bom, né? A gente só usa para o lado bom. Agindo Deus, quem impedirá? Não é? Agora, Deus age de todas as formas. E aí que eu concluo, então, o nosso estudo, fazendo você até pensar, não será Deus que está agindo no mundo inteiro com esse Covid-19? Não será Deus? Já falei para os irmãos. Porque eu nunca vi o mundo inteiro orar, igual orou, pedindo a mesma coisa, e Deus não nos atendeu. O vírus está matando adoidado. Está morrendo gente. Tá, glória a Deus, nossa cidade não, nossa região está tranquilo. Mas eu falei para vocês, a previsão do Instituto de Londres é que vai dobrar o número de mortes no Brasil até domingo. E eu estou orando, não deixa, senão vai ser 12 mil até domingo, 3 dias só. Tem 6 mil até agora. E eu estou orando, não deixa, Senhor, não deixa. E eu estou preocupado se a gente não entender o que Deus quer nos falar. Por quê? Porque o mundo inteiro orou pedindo para ele parar esse vírus e não parou. Eu já falei para a igreja domingo passado. O que Deus está nos ensinando é, eu faço, mas na minha hora, porque a glória é minha, e vocês não mandam em mim, é Ele que manda em nós, e vai parar na hora que Ele quiser. Amém, queridos? Amém, igreja? E eu estou pedindo que parar rápido, porque está assustando, né? Então, para a gente concluir, queridos, tá? Essa frase aqui é a mesma que eu pus semana passada. Concluímos que com Deus não se brinca, a presença de Deus não é amuleto. Quanto mais um povo demora em reconhecer a supremacia de Deus, mais intensas se tornam as pragas que ele manda. Vou repetir. Quanto mais, que cita a palavra povo aqui, tá? Quanto mais um povo demora em reconhecer a supremacia de Deus, mais intensas se tornam as suas pragas. Foi o que também caracterizou as pragas impostas ao Egito, por causa da dureza do coração de Faraó. Presta atenção, irmãos, o que está escrito ali? Está escrito que quanto mais o povo demora em reconhecer a supremacia de Deus, ou seja, que Deus é todo poderoso, as pragas ficam piores. Foi o que aconteceu no Egito. Se Faraó tivesse aberto o coração no primeiro, teria sido só uma praga. Mas você lembra que é repetitivo? Deus falava através de Moisés, Faraó, vou deixar. Não deixava. Uma praga. 2. Foram precisas quantas pragas para o povo de Israel sair do Egito, irmãos? Quem lembra? 10 pragas. Quanto mais. E se você não notou, pare e pensa na que você lê lá. As pragas só foi ficando pior. Foi ficando pior. Até que estourou de vez, foi a morte dos primogênitos, das criancinhas, né? Os primeiros filhos do Egito. Aí Faraó liberou o povo de Deus. E o povo saiu com mão forte e poderosa. Deus tirou eles de lá. Mas, guarda isso, querido, tá? Quanto mais o povo demora em reconhecer a supremacia de Deus, mais duras se tornam as pragas. Eu creio que Deus está querendo nos falar algo com essa praga, chamada coronavírus. Querendo falar algo conosco, com a terra inteira, com o globo todo, né? Está querendo falar algo. E a gente precisa ir para o joelho. Deus, o que o Senhor quer nos ensinar? Pode falar. Porque se eu for pegar pela Bíblia, se a gente não aprender a endurecer o coração, vai vir uma praga pior. E se a gente não aprender, vai vir outra pior. Será que Deus vai mandar 10 também? Para tirar Israel? Quem é o Israel de Deus que Deus vai tirar agora? Quem é o Israel de Deus? É a igreja. Fim do mundo, querido. A volta de Cristo. Domingo nós vamos falar sobre isso aqui, vai ter uma escola bíblica dominical, uma classe segunda, nós vamos falar outra vez. Então, por que eu estou te mostrando isso? É porque se você não notou, foram pragas assim, 3 pragas, só vai piorando aqui. Só vai piorando aqui no texto, até que eles vão pegar a arca e vão levar a arca de volta para o lugar dela.
Então, será, queridos, que nós não vamos aprender que nós estamos vivendo, literalmente, irmãos, nós estamos muito parecido com o Egito e Israel, o mundo inteiro. Só que agora não é só um Egitozinho lá, não. Agora é a terra inteira sendo dizimada por uma praga e que nossas orações não zeraram ainda, não acabaram com ela. Tem misericórdia. Eu peço misericórdia, peço a proteção para mim, para os irmãos da igreja. Ai, como eu quero que Deus tenha misericórdia das ovelhas da nossa igreja, não deixa ninguém pegar isso. Como eu quero, estou orando para isso, pedindo a Deus. Deus não deixa que nenhum irmão da igreja pegue. Mas a gente não pode sair dessa sem pensar. É uma praga, pegou o mundo inteiro. Eu já vi praga pegar um lugar, pegar outro. Já viu o ebola lá na África, lembra do ebola? Matou muita gente. A influenza há muitos anos, a gripe suína, né? Há muitos anos atrás, matou. É espanhola, falei errado, é espanhola, eu queria dizer, matou muita gente há muitos anos, e aquilo veio, sumiu, querido, hoje é o mundo inteiro. Tem rocinha aqui que já pegou, tem tribo indígena que tem. Então, vamos entender, queridos, tá? Eu entendo que isso veio, claro, permissão de Deus, mas para quê? O que eu preciso aprender? Se você não aprender, se eu não aprender, e se nós endurecermos o nosso coração, a tendência é Deus agir assim. Se um povo endurece o seu coração e não reconhece o poderio de Deus, as pragas se tornam mais intensas. Ele manda a praga, porque ele fala, a gente não ouve, ele age. Tem muita incredulidade, tem gente que está crendo, né, que se colocar máscara, se lavar a mão com álcool gel, e está crendo, e não está entendendo que isso é espiritual, isso vai muito além. E se Deus não nos guardar, né, se o Senhor não edificar, irmãos, a casa, não você pode usar e deve usar, você deve usar o álcool gel, você deve evitar aglomeração, você deve fazer tudo isso. Os irmãos não podem me entender errado, não. O que eu quero dizer é que tem gente que está pondo a confiança nisso, não é. Não podemos cair nesta de pensar, irmãos, que as nossas estratégias vão funcionar. Se Deus não nos guardar, porque é esse o ensinamento que eu estou querendo trazer para a igreja, contextualizar isso e entender que isso é espiritual, isso não é uma coisa localizada não, irmão. Deus não está tratando com o Brasil, Deus não está tratando com essa igreja, está tratando com a América do Norte, é o mundo inteiro. A gente vê que todo lugar, irmãos, está tendo esse vírus, e a gente tem que tirar esse ensinamento. Deus está tratando com esta geração, conosco, e a gente precisa aprender, buscar confiar no Senhor. Eu creio que nós vamos sair melhores desta, se nós entendermos essas questões espirituais, tá, irmãos? Agora, se nós não entendermos, a gente só pode preparar, vai vir outra, porque Deus está agindo. Deus agora, além de falar, Ele está agindo, está mostrando para nós, não é assim que deve ser. E sem contar que a igreja, na face da terra inteira, irmãos, perdeu a essência de igreja. Igreja no início era uma pessoa conduzindo e eram outras adorando a Deus, cantando, bendizendo o nome do Senhor alegremente, lendo a Bíblia, e a gente escutando a pregação, nos deliciando. Mudou, querido. A essência dos cultos é um show. É show, é festa, é celebração. O culto deixou de ser contrição e passou a ser celebração. Antigamente o culto era contrição. Você ia com o coração contrito, coração humilhado diante do Senhor. Hoje é exaltação, é festa, é alegria, é júbilo. Mas não é só isso a vida. Se a gente quiser viver na presença de Deus, é humilhando, é nos humilhando diante do Senhor. O que a Bíblia diz? Humilhai-vos diante da potente mão do Senhor, e Ele, a seu tempo, vos exaltará. Hoje você não escuta que a gente tem que humilhar diante do Senhor para Ele nos exaltar. A gente escuta que Deus vai nos exaltar, mas tipo assim, vai exaltar de qualquer maneira. E sabe o que eu vejo, querido? Eu vejo hoje o Senhor tentando nos ensinar. Que as igrejas que reuniam milhares e milhares, agora só pode ter 30 lá dentro. Nós está tranquilo. Quando eu junto 30, 50 aqui, é normal, né? Normal. Domingo a gente juntar 90, 100, é normal, está tranquilo. Domingo a carga estava quase toda aqui.
Mas eu falei para minha esposa hoje, ô Narci, o meu coração está muito triste. Mas sabe com qual? Com as igrejas grandes. Meu coração está triste por causa dessas igrejas. Sabe por quê? Essas igrejas lotavam, enchiam, muita gente, agora não pode mais. Olha para você ver. A igreja pequenininha, ela era pequena mesmo. Amém, glória a Deus. É isso aqui mesmo que a gente tem nas quinta-feiras, às vezes até menos, glória a Deus, você veio. Então, o que eu quero dizer para você, irmão? Quer dizer que nós estamos acostumados com um evento com menor de pessoas. E agora as igrejas que estão acostumadas com evento grande, era um evento que juntava centenas desse domingo, daqui a 2 domingos mais centenas. Irmãos, olha como é que Deus está trabalhando e a gente ainda, às vezes, endurece o coração e não quer entender. E eu busco de Deus agora a graça e a sabedoria para nós entendermos o que Deus está querendo nos ensinar. Muitos estão perdendo a fé, igual a irmã falou que Deus tocou no coração dela. Muitos estão perdendo a fé, irmão. Muitos estão blasfemando de Deus. Muitos estão blasfemando de Deus porque não conhecem o Senhor. Estão blasfemando. Pessoas velhas de igreja. Que é de Deus, que nós oramos e Deus não fez nada. Está vendo? Deus está falando o quê? Vocês não mandam em mim. É eu que mando vocês. Vocês oraram, eu não vou fazer. Precisa aprender. Que não é na hora de vocês. Está vendo, irmão? É na hora dele. E muitos irmãos estão agora desconfiando da existência de Deus. Amém, queridos? Vamos pedir a Deus graça e misericórdia, tá? E seguir em frente. Mas dentro do texto que nós estamos lendo, à medida que o coração não reconhece Deus, vai tornando as pragas mais intensas. E aí o que acontece? Isso que aconteceu no Egito serve como exemplo para nós. Agora, isso aí a gente aplica na área da nossa vida, irmãos, tá? Pode notar, quando eu endureço meu coração, quando você endurece o coração com algo, as coisas só vai piorando. Só vai piorando, não é? Meu coração está duro. Quando eu amoleço o coração, abro o coração, recebo de Deus e me entrego a Deus, ele entra com a solução imediatamente. Isso é regra. Endurecemos o coração, Deus endurece para nós. A gente abre o coração, Deus abre o coração e Ele está pronto para nos atender. É o que diz Isaías, né, irmão? 59, um texto que eu gosto muito, para a gente encerrar, tá? Eu gosto muito de Isaías 59, que diz que Deus está sempre pronto para nos ouvir e nos atender. Olha, Isaías 59, 1 e 2 diz: certamente a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para que não possa ouvir. Contudo, as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Esse texto diz, claro, que Deus está sempre pronto para ouvir, sempre pronto para nos atender e nos socorrer. Mas as nossas iniquidades fazem divisão entre nós e Deus, de maneira que eu falo na oração, Deus não ouve, e Deus fala de lá, e eu também não ouço. Então, veja que Deus está sempre pronto. É nós que criamos barreiras e dificultamos. Amém, queridos? Vamos orar, que Deus abençoe seu coração. Vamos para casa. Oremos. Oh Deus, muito obrigado, Senhor. Te agradeço, Pai, pelo privilégio de estudar a Tua Palavra. Agora eu peço que o Senhor aplique a Tua Palavra ao nosso coração e nos ajuda. Abençoa a Aline, continua guardando aquela vida. Nosso pedido é que o Senhor tira ela daquele hospital, para ela ter experiências vivas com o Senhor, cuidar do bebezinho deles, ó Deus. Pai querido, em nome de Jesus, e eu peço também a Tua proteção, guarda cada pessoa que aqui está, livra de pegar este vírus, em nome de Jesus. O Senhor é a nossa proteção, nós confiamos no Senhor. Muito obrigado mais uma vez, eu te agradeço e peço que nos dê uma ótima noite na Tua presença, é o que nós te pedimos agradecidos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, aleluia, glória a Deus. Muito obrigado, queridos, vai na paz, em nome de Jesus, viu?